Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, verso 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O tema da mensagem: os fariseus e a tradição. Pela vossa tradição. Alguns fariseus invalidavam os mandamentos de Deus, preferindo as suas próprias tradições e as ideias dos homens. O cristão de hoje deve ter o cuidado para não invalidarem a palavra de Deus por causa da tradição, de ideias populares ou das práticas culturais dos dias de hoje. Invalidar assim a palavra de Deus é tornar-se culpado desse pecado dos fariseus e dos líderes judaicos. Capítulo 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Cristo. Este texto não quer dizer que nenhum crente, como pessoa, e nenhuma igreja local ou denominação jamais chegará a cair na imoralidade, nos erros de doutrina ou na apostasia. O próprio Jesus predisse que muitos decairão da fé, e ele adverte as igrejas que estão abandonando a fé neotestamentária a voltar-se do pecado ou sofrer a pena da remoção do seu reino. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, a igreja não será destruída. Deus, pela sua sabedoria e poder soberanos, sempre terá um remanescente de cristãos e de igrejas que no decurso de toda a história da redenção permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos, e que experimentará a comunhão com ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Como o povo genuíno de Deus, esses cristãos demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás, o pecado, a doença, o mundo e as forças demoníacas. É essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir nem resistir. Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus usa um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro
Petros, que significa uma pedra pequena. A seguir, ele diz sobre esta pedra, no grego, Petra, que significa uma grande rocha maciça, ou rochedo. Edificarei a minha igreja sobre a confissão feita por Pedro. Jesus Cristo, que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja. Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Em lugar nenhum, as Escrituras declaram que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os mais discípulos. Nem está dito também na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e cabeças da igreja. Tais ideias são injunções do homem e não a verdade das Escrituras. Capítulo 18, verso 3. Se não vos converterdes, a conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e entrega a Deus, seguida da prática de boas obras de justiça, que produzem frutos dignos de arrependimento. É uma atitude que abrange a totalidade do ser humano. A conversão é o homem voltando-se para Deus e recebendo a dádiva da salvação. Ela é obtida mediante a graça e o poder do Espírito Santo, e é somente pela fé. Verso 15: se teu irmão pecar contra ti, o Senhor Jesus expõe o método de restauração espiritual, mediante a disciplina. Negligenciar este ensino levará os crentes à transigência com o pecado, e logo mais essa igreja deixará de ser um povo santo de Deus. O propósito da disciplina eclesiástica é manter a reputação de Deus, proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja e procurar salvar as almas. 2. Primeiramente, deve-se lidar com o transgressor e repreendê-lo em particular. Se ele atender, deverá ser perdoado. Se recusar atender seu irmão na fé, deve levar 1 ou 2 membros. E se por fim recusar atender a igreja local, deve ser considerado como um gentil e publicano. 3. A conservação da pureza da igreja deve ser mantida não somente nas áreas do pecado e da imoralidade, como também em caso de heresia e de infidelidade à fé. Capítulo 19, 9. Divórcio, a não ser por causa de
prostituição. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício e que cada cônjuge seja único até que a morte os separe. Neste particular, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição. Significa porneia, palavra esta que no original inclui o adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Embora o divórcio seja uma tragédia, a infidelidade conjugal é um pecado tão cruel contra o cônjuge inocente que este tem o direito de pôr termo ao casamento mediante o divórcio. Neste caso, ele ou ela está livre para casar-se de novo, desde que seja com um cristão. Verso 21. Vai, vende tudo o que tens. Jesus pôs à prova o jovem rico no seu ponto mais fraco, suas riquezas. Ele não estava disposto a dar mais valor a Cristo do que aos seus bens. Esta declaração de Cristo significa que todos os cristãos devem vender tudo que possui? Não, pois devemos atender às necessidades de nossa família e de outras pessoas. Devemos, no entanto, estar dispostos a abrir mão de tudo quanto Cristo pede da nossa parte. Nossa dedicação a Ele não pode ser nada menos do que isto. Temos que entender que nós somos mordomos e temos que administrar da melhor maneira tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, porque um dia nós vamos ter que prestar contas. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus de infinita compaixão e misericórdia, neste momento, ó Pai, eu entro na Tua presença santa, poderosa, Pai, porque neste momento Tu marcaste um encontro conosco, ó Pai, para que a Tua palavra pudesse ser pregada aos nossos corações, ó Pai. Aí está a ministração da palavra, Senhor. Os fariseus e as suas tradições, os seus costumes, colocava, meu Senhor, os costumes à frente da Tua palavra, Pai. E Jesus bateu de frente com essas tradições, esses costumes humanos e diabólicos, meu Pai. E hoje não é diferente, Senhor. Quantos ministérios colocam costumes e tradições acima da palavra, Pai. Eu quero Te adorar, Te glorificar, meu Pai, na beleza da Tua santidade. Eu quero Te agradecer, meu Senhor, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno jamais iam prevalecer contra a Tua igreja. A igreja fiel, meu Pai, a igreja, meu Pai, que está o tempo todo Te buscando, temendo, obedecendo, consagrando, santificando, se preparando para o arrebatamento. São poucos, meu Pai, que passa pela porta estreita, o caminho estreito, meu Pai. Aí está mais um ensinamento maravilhoso falando do divórcio, meu Pai, que virou uma mania, Pai, uma doença no meio do Teu povo, a começar pela própria liderança, meu Pai. Que Tu venha ter compaixão do Teu povo, Tu venha ter compaixão da Tua igreja. A Tua palavra não deixa dúvida, meu Pai, que o Senhor é contra o divórcio, meu Pai, a não ser, meu Pai, em caso de prostituição, de adultério. Oh, meu Deus, que Tu venha despertar o Teu povo, aviva a Tua obra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação,
e todos seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.